logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, a minha felicidade hoje é bastante, hein, gente? Muitos comentários, isso enriquece, me deixa muito feliz. E quero dizer a vocês, eu leio a cada comentário. E hoje nós vamos para a lição 7, a santidade de Deus. Eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Vou estar fazendo algumas apresentações, né? Daí vocês não vão conseguir ver bem aqui embaixo. São algumas dinâmicas que eu trouxe, olha. Eu tenho até aqui embaixo, tem mais duas dinâmicas. Eu trouxe uma dinâmica, professor, facinho de fazer. Vou ensinar você a fazer aí na sua classe, aí na sua sala de aula. Então hoje, no primeiro objetivo da lição, eu vou estar falando sobre mostrar a qualidade e a virtude de ser santo. Então eu vou estar falando sobre o estado do homem, o estado do homem com Deus, a sua maneira, o seu comportamento e a sua posição. Se o seu estado, a maneira que você se comporta, a maneira que você está, se é uma posição que dá para chegar diante de Deus. No primeiro objetivo, eu vou estar falando sobre isso. No segundo, eu vou ensinar que Deus não admite misturas ou contaminação. Vou trazer aqui para vocês, olha. Quero que vocês olhem. Vou estar falando, ó, no segundo objetivo. Vou estar falando sobre que Deus não admite mistura nem contaminação. Quero que você fique de olho aí no que eu vou estar ensinando para você passar para a sua sala de aula. No terceiro objetivo, vou deixar claro que precisamos buscar a santificação. Vou falar sobre, vou tomar como exemplo uma mulher que não deixa a sujeira invadir sua casa e está com a vassoura tirando a sujeira e mantendo ali a porta da sua casa sempre limpa. O texto áureo diz o seguinte: dai ao Senhor a glória devida e ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição, quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A introdução abordaremos nesta lição que quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais precavidos e mais determinados a viver livres do pecado e de toda sorte de desobediência à sua palavra. Então, meus queridos, nós vamos estar nesta aula falando sobre santificação. Vou falar o tempo todo sobre isso aqui. Muitas vezes, às vezes nós nos mostramos aqui, olha, o crente santo, ele é transparente. Ele não se mistura com o mundo. Ele nunca falta azeite sobre a sua cabeça. E eu quero dizer assim, querido professor e professora, você que quer fazer essa dinâmica, eu vou falar para você como fazer. Você vai misturar, você vai pegar uma água e misturar ela com sal. Você coloca a água, mistura com sal e depois você coloca óleo. E aqui eu vou dar o exemplo, o óleo sempre à nossa cabeça. Nós estamos sempre mais próximos de Deus, porque nós não perdemos a santidade. Nossa vida é um livro aberto, é transparente. A vida do crente, se não for transparente, se tiver que andar se escondendo, esta vida não agrada a Deus. Então, queridos professores, professoras, essa dinâmica aqui, você vai pegar simples, água e misturar com sal e colocar óleo. Veja aqui, está a água transparente aqui embaixo e o óleo em cima. Vamos estar mostrando
para os nossos alunos o que é a santificação. Você em todo o tempo está mais próximo de Deus. Nunca falta óleo sobre a sua cabeça. Olha aqui, ó. Vou fazer esse processo aqui, olha. Coloquei aqui, está vendo aí, ó. Trouxe mais próximo. Ele está sempre em cima. Quer dizer, sempre mais próximo. A santificação nos leva à presença de Deus. Então, a parte clara é o crente. E a parte que você está vendo o óleo é a unção que está sobre a vida do verdadeiro cristão. Ela não se mistura. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade aqui porque o meu ambiente não é plano, certo? Então terei um pouco de dificuldade. Mas eu vou fazer isso aqui para vocês verem, ó. Faz de conta que isso aqui é uma torneira. Olha, eu vou abrir. Vou cuidar aqui para... Vou abrir, pode olhar que a parte clara, a nossa vida transparente, o crente carta aberta, está saindo por aqui. Olha aí, ó. Consegui até derramar um pouco. O crente carta aberta, o crente transparente, passou por aqui. Olha aqui novamente, meus queridos. Olha aí, ó. A unção está em cima. Veja aqui, olha. Novamente, ele está próximo de Deus. Ele passa o que ele passar. Ele passa por caminhos apertados, passa por problemas, mas ele está sempre, a sua santificação lhe leva ao trono de Deus. Então, você pode fazer esta dinâmica aí com os seus alunos. Agora eu vou falar sobre aquele que está vivendo no mundo de pecado. O Espírito Santo não pode estar sobre ele. Veja bem, então, aqui vai simbolizar o óleo, simboliza também o crente, que não se mistura com o pecado. A santidade, o que é santidade? Santidade é ser separado. Então o crente vai estar sempre separado aqui da imundícia. Então você procura, eu creio que você vai ter uma maneira melhor, na sala de aula, com mais espaço, meu espaço aqui é pequeno, e está mostrando para o aluno que é possível viver a santificação, viver próximo de Deus, mesmo no mundo contaminado. Você está sempre em cima, você sempre será cabeça e não cauda. Então, olha aqui em cima, esse óleo representa o crente, que ele passa por provações, por luta, ele não volta ao pecado, ele afasta do pecado e ele se aproxima cada vez mais de Deus. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui o seguinte, tá vendo? Ó? Esse é o crente. Você pode jogar ele no meio da fornalha, você pode jogar ele no meio da lama. Você jogar, ele não vai para a lama, mas ele sai. Você pode pegar ele assim, ó, lá misturou, jogou na lama, tá vendo, ó? Olha aí, vou mostrar para vocês, meus queridos irmãos. Olha aí, ó, em cima, o crente está em cima. Alguém pode ver até algumas manchinhas aí, mas são que joga, são barro que joga, mas não ele. Ele não se mistura. Para ser santo, é preciso viver essa diferença, afastado do mundo para se aproximar de Deus. Gostaria que vocês passassem isso para a sua sala de aula. Eu vou estar falando o tempo todo sobre santificação nessa aula. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final. Gostaria que você compartilhasse. Compartilhe aí e dê like e comente, que isso enriquece a minha aula. Queridos internautas, gostaria que vocês, na escola dominical, procure fazer com que o aluno entenda a lição, porque senão muitos não conseguem ir para casa com vontade de voltar na próxima aula. Eu digo para os irmãos, eu sou muito aberto, né? Então, irmãos, eu gosto de ser muito direto, eu tenho muita coisa que eu tenho que aprender, né? Só que uma coisa que eu não consigo, meus queridos irmãos, fazer trabalho para agradar pastores, para agradar pessoas. Eu, às vezes, quando sou convidado para levar uma mensagem a uma igreja, eu sempre penso o seguinte, eu vou falar a palavra de Deus. Vocês vão dizer, irmão Demar, mas o senhor faz tudo na igreja. Não, senhor. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, cheia de falha, tenho muita falha,
mas sou muito direto. Eu digo que eu não tenho nada escrito em pedra, maldade nenhuma eu guardo no meu coração. Eu sou muito de trabalhar inserindo pessoas. Sou do tempo em que diz assim, a igreja quer excluir um irmão, o irmão fulano levanta a mão, e todo mundo levantava a mão acompanhando o pastor, excluindo aquele irmão que foi embora chorando. Eu não sei como é o coração. Nós fomos treinados para isso. É por isso que eu sou, meus queridos alunos, professor de escola dominical, professor na lição. Mas eu me preocupo muito com nós aprendermos a palavra de Deus, mas sobretudo o amor. Então, tem alguém que está com problema na igreja, ou está com problema, não apareceu na igreja, você vai e fala com ela, irmão fulano, irmã fulana, não estou vendo você na igreja. O que está acontecendo? Isso é o papel do líder. Ah, irmão, eu estou com um problema e tal, e não dá para ser crente dessa forma. Não, irmão, vem para a igreja. Vem para a igreja. Outro está com outro problema, vem para a igreja também. Quando for no final, vamos supor que se fosse dessa forma. Quando for no dia de prestação de conta, você traz aquele monte de irmãos. Você é o pastor, por exemplo, você traz aquele monte de pessoas, aquele monte. E você diz, Senhor, está aqui, ó. Fiz o meu trabalho, não deixei nenhuma para trás. Todas estão aqui. Escolhas as que realmente te serviram. É só uma analogia que eu estou fazendo aqui, um exemplo. Entender, meus queridos irmãos. Eu, dificilmente, eu prego na minha igreja. Muito difícil. E eu estou triste por isso? Não, de maneira nenhuma. Eu estou na igreja para servir a Deus. Às vezes você pensa, o irmão Ademar é o professor de escola dominical da igreja. Irmãos, eu sou professor de escola dominical desde o início da década de 80. Eu, quando é um assunto pesado, eu digo, eu gostaria que o pastor estivesse presente, até porque para outros não levarem. Porque às vezes você como professor, você fica naquele cuidado. O que você vai falar, porque senão alguém vai levar para o pastor e vai dar problema. Não, senhor, você ensine a lição. Ensina a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre santidade. Custa caro? Se custar caro, mas vamos falar sobre santidade. Santidade, ser santo é como o óleo. Não se mistura. Não se mistura. Manda um dos teus alunos meter o dedo aqui dentro. E cumprimenta o outro irmão. Vai se contaminando aqui. A presença de Deus vai contaminando. A santidade vai impregnando nas pessoas, dizendo, eu preciso ser santo. O óleo está separado da sujeira. Claro que há muita sujeira que está embaixo. Deu uma outra visão para o óleo. Ele ficou um pouquinho... Quando você olha, parece que ele está mais escuro, mas ele não se mistura. Então, como eu estava dizendo, certa vez um pastor tinha me convidado para ir pregar na igreja dele. Vou contar essa experiência aqui e já vou para a lição. Então, ele me convidou. Mas aconteceu que aí o meu pastor foi levar ceia lá na igreja dele, em outra cidade, e me convidou para ir junto. E fomos. Eu, como todo obreiro, a gente lê a Bíblia, a gente não chega, eu não estava preparado, nós temos que estar preparado todo o tempo. E eu disse, Senhor, se eu tiver uma oportunidade de uma palavra, eu vou falar sobre isso. Era sobre inserir pessoas. E quando, meus queridos, o pastor escancarou lá que irmão fulano no meio, a igreja lotada. Esse irmão fulano que toca aqui, ó, ele não vai tocar por isso. Esculhambou o irmão. E disse, ele está suspenso. Ok, e eu disse, agora, meu Deus, não dá para mudar a mensagem. Eu não é por causa disso que eu vou pregar, mas eu não vou mudar a mensagem. Pensei, não vou mudar. Eu não sei se Deus queria que eu não mudasse, ou eu não uso Deus naquilo que eu não sei que Deus está falando. Daí eu vou ler aqui porque Deus me falou dele lá de casa. Você tem certeza que Deus falou? Porque Timóteo diz, procura ser um obreiro aprovado que não tenha do que se envergonhar. Pare de dizer que tudo é Deus. É obrigação do obreiro ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus e trazer o pão quentinho na mesa para aqueles que estão ouvindo. Ele foi chamado, mas a Bíblia diz o seguinte, que o presbítero ele precisa, o quê? Manejar a palavra, ser um ensinador, apto para ensinar. Tem que estar apto para ensinar. Eu falei,
na lição passada sobre, queridos professores e queridos alunos, sobre colocar a mão na cabeça de qualquer maneira. Mas concluindo lá o que eu disse, lá onde eu ia ser convidado, antes de eu falar a mensagem, o pastor queria que eu fosse logo agora. Já que no outro sábado você está aqui e tal. Não, no outro sábado, pastor, não ceia na nossa igreja, eu não posso vir e tal. Aí me deram a oportunidade, eu falei sobre inserir pessoas. Isso faz o que? Uns 4 anos, 3 para 4 anos. O pastor queria que eu fosse lá pregar na outra semana. Nunca mais me convidou. Nunca mais. Irmãos, eu quero honrar meus pastores, honrar toda a liderança, eu quero honrar. Mas eu quero falar a palavra de Deus. Mas vamos para a lição. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao querido irmão Antônio Carneiro Filho. Ele diz: Pai do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar, estávamos sem internet, mas agora estamos ligados novamente. Ele é de Ilha Comprida, né? Irmão evangelista Antônio Carneiro, que o Senhor te abençoe. Participe sempre aqui da nossa escola virtual. Wagner Gomes, né? Ele é da minha cidade de Glória Dourados. Eu disse que qualquer dia eu vou passar por lá. Ele diz aí que é uma honra me receber. Deus te abençoe, irmão Wagner, de Glória de Dourados, né? Vini Galeano, oi Vini, que benção. O Vini está sempre participando. Ele diz que os poucos profetas que restam na terra não estão aguentando mais tanta aflição. Tá difícil, Vini, mas Deus tem uma mesa preparada para nós, né? Canal Foco na Mensagem é o presbítero Edivaldo Vieira. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, deixei meu joinha, obrigado pelo joinha, querido irmão. Meu querido irmão Rogério Rodrigo Salles, ele diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, é por isso que estamos alegres. Ele disse: ensino maravilhoso, Deus te abençoe, irmão presbítero, e que seja sempre uma bênção. Obrigado, irmão Rogério. Hoje eu vou estar falando sobre todos os comentários, tanto no primeiro objetivo, eu acabei de falar, depois no segundo objetivo. Mas como eu usei aí essa dinâmica, então me roubou um pouquinho do tempo, né? Mas espero que você faça bom proveito aí na sua sala de aula. Um diz assim: santidade, pureza, retidão de Deus. Então Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. Então a lição que nós vamos falar é de Deus santo. Um Deus que está acima de tudo. E para aproximar dele, nós precisamos, além de ter uma vida consagrada, sermos transparentes, não temos nada a esconder, nós precisamos ter óleo sobre a nossa cabeça. A santificação, estado e posição. Então, para que os queridos professores que vão estar repassando a minha aula possam entender, a santificação trata do nosso estado, né? E a justificação trata da nossa posição em Cristo. Então, o nosso estado é pecaminoso, é como aquele barro que eu mostrei ali. É a meu púlpito aqui, ele não é reto, então ele não consegue parar. Mas é preciso que nós passamos, que nós mudamos desse estado pecaminoso para o estado de vida com Deus. Vou mostrar aqui mais perto. Olha, Deus não pode aproximar de nós quando nós estamos nesse estado aqui misturado entre aqueles que não obedecem a Deus. Ele quer que nós obedecemos para nós ficar mais próximo dele e saímos desse mundo de pecado. Deus é santo e por isso, quem aproximar-se dele é preciso afastar-se do mundo. Então eu disse aí, estou mostrando para vocês, nosso estado, né? Quer dizer, o homem do pecado e nossa posição. Quer dizer, o pecado separa o homem de Deus. Então agora você vai decidir abandonar o pecado e mudar o teu estado pecaminoso para um estado de santificação, buscar uma nova posição ou ficar no pecado. A escolha é sua. E aí a diferença aqui é que na justificação nós somos declarados justos. Alguém
nos condena, mas fulano fez isso, fez aquilo, mas fulano não merece nada disso e tal. Deus declarou justo pela a santificação, pela mudança de estado de pecado para o estado de graça. Na santificação nós tornamos justos. Então quando nós confessamos ao Senhor, nós tornamos justos, porque nós não misturamos com o mundo. É um longo aprendizado, né? A justificação é a obra definida e realizada. Então, Deus, a nossa justificação foi realizada na cruz do Calvário. Toda vez que nós olhamos para a cruz e aceitamos a Cristo em nossa vida, nós temos a nossa justificação definida pela obra do Calvário. Nós temos a nossa justificação realizada. A santificação é uma obra progressiva. É degrau por degrau. Você passa por um processo de aprendizado. Então, você vai se identificar com Deus. Você vai ter agora autoestima, autoconceito. E aí, você passa a ter confiança em Deus. Porque aquele que não tem autoestima, meus queridos, ele tem vários problemas em servir ao Senhor e alcançar a santificação. É preciso que você tenha autoestima, goste de você. Aprove o que você faz está errado, faça da maneira que agrada a Deus e tenha autoestima. Então, você passa pela conversão, que você passa a confiar em Deus, a entrega total, a obediência. E aí você, o último degrau lá, você vai, com isso aqui, aí você vai para o degrau da santificação. O que é a santificação? Nós vamos carregar a nossa cruz. Nós temos nossos problemas, mas vamos colocar nos pés do Senhor. Nós vamos carregar o nosso problema. Eu não queria carregar o nosso pecado. Pecado nós deixamos, nós nascemos de novo. Queridos professores, professoras, coloque isso bem claro para os seus alunos. Então, na santificação, nós carregamos a nossa cruz. Nós vivemos em santidade. Nós temos alta determinação. Determinamos que nós vamos viver uma vida para Deus. Nós vivemos santidade. Nós vamos viver a evangelizar para que outros conheçam o Deus que nós conhecemos. E nosso foco é Jesus Cristo, o Santo de Deus. 1.1. Deus é perfeito. Ele não erra e nem tem falha alguma. Então, meus queridos, não encontramos falha em Deus. Então, a santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha, nem pecado algum. Deus é puro. É por isso que não é qualquer um que pode aproximar dele. É por isso que muitas vezes as pessoas oram e não são respondidas. Porque o pecado faz divisão, separa o homem de Deus. Então não tem como você chegar a Deus sem um coração arrependido. Então somente o que é santo pode aproximar de Deus. Entenda isso, meus queridos. Quando nós chamamos os pecadores para aceitar Jesus, é para que eles se convertam e passam a adorar a Deus e viver uma vida santa, se quiser ter comunhão com Deus. Então, quem quiser se aproximar de Deus, precisa afastar-se de toda impureza. Veja o que eu mostrei lá. A água suja, agora você sai por cima. 1.2 diz: Deus é absolutamente isento de pecado. Deus não se contamina, nem tem impureza. Por isso, Ele não aceita se relacionar com pessoas impuras. Como está a sua vida? Meu querido professor, professora, faça essa pergunta, mas que cada um responda para si mesmo. Não coloca alguém aí para falar e depois ser detonado pelas pessoas que não compreendem a grandeza de Deus. Então, como está a sua vida? Você está servindo a Deus? Você sabe que Deus só vai aceitar, relacionar com você, se você se afastar do pecado? Santificação é isso, meus queridos. Santificar é afastar. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu quero falar com Deus. Então, Ele ama o pecador, mas todos sabem que Ele rejeita o pecado em todas as suas formas. 1.3 diz: a santidade de Deus exige que
ele julgue o pecado. Então, Deus é santo. Você imagine, você está misturando ovelha com porcos. Ou você está criando um enxame de abelha dentro da sua casa. Você vai ser atacado. As pessoas que chegam ali vão ser atacadas. Então, Deus, ele é santo. Se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo. Entenda isso. Então, nós precisamos entender. Então, a desobediência, a idolatria, o adultério e a comunhão do seu povo com outros povos sempre desagradaram a Deus, despertando a ira de Deus. Pois isso é uma afronta à santidade de Deus. Deus se sente irado, né? Nós vemos isso no Velho Testamento, quando o povo se levantava e começava a adorar a outros deuses, idolatria. Então, aí Deus se afastava do povo e o povo perecia. A nossa vida sem Deus é um desastre. Deus é amor, mas nós temos que entender que Ele também é fogo consumidor. Eu não quero dizer com isso que Deus está por aí matando as pessoas, porque o amor de Deus está agora em Jesus. Nós temos que passar por Jesus. E aí aqueles que não aceitar Jesus passarão pelo julgamento final. Mas não brinque com Deus, porque Deus não deixa que ninguém tome seu nome em vão. Então a santidade de Deus exige que a pena do pecado seja paga. Então como pagamos? Nós não temos como pagar. Jesus pagou por nós. Quero, antes de entrar no segundo objetivo, agradecer os internautas. Levi Alves Bezerra, né? Ele diz: a paz do Senhor, é maravilhoso viver debaixo da misericórdia de Deus. Obrigado, pastor Levi. Laís Batista, ela diz: a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar. Gosto muito de suas aulas. Deus te abençoe. Obrigado, minha querida irmã Laís. Marcelo Honorato. A paz do Senhor, presbítero Ademar. Somos aqui do Alto Alegre, município de Alto Paraíso. Muito obrigado pelas suas aulas. Muito. Parabéns. Obrigado, meu querido irmão Marcelo. Lúcia de Azevedo Castro. Lúcia de Azevedo Castro dos Santos. A paz do Senhor, meu pastor. Quero aprender mais e mais. Obrigado, irmã Lúcia. Me acompanha aí, vai comentando e vai compartilhando. Meu querido irmão, estou com saudade. Vê se alguém sabe por onde anda. O irmão Nelson Picanco. Nelson, cadê você, irmão Nelson? Ele é de Itaocara, Rio de Janeiro, do Ministério de Madureira. Cadê você, irmão Nelson? Estou com saudade aqui dos seus comentários. Maria Silva, ela é de Brasília. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Ademar. Ela diz que aprende muito com as nossas aulas, que é uma bênção. Que Deus continue lhe abençoando. Também minha querida irmã Maria Silva. Valdemir Pereira, que Deus abençoe. Tem aprendido muito com suas aulas. Ele é de Ourilândia do Norte, no Pará. Um abraço aí a todos aí do Pará. Deus abençoe, muito obrigado. E obrigado à irmã Laís Batista, né? Que ela aqui diz assim, ó, Laís Batista diz assim: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Sou novo inscrito, né? Já assisti seus comentários várias vezes. Ela disse que gostaria de acompanhar a live. Ô minha querida irmã, essas aulas minhas são gravadas. Deus abençoe, minha querida irmã. 2. Santidade. A beleza e glória de Deus. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Êxodo capítulo 15, versículo 11. O 2.1 diz assim: a santidade de Deus não sofre alteração. A santidade de Deus é imutável, como os seus demais atributos. Não sofre variação nem oscilações como o homem,
que ainda está no processo de santificação. Lembra aí, meus queridos professores, professoras, internautas que me acompanham, lembram que eu falei lá no início, mostrei para vocês lá, estou mostrando aí novamente, né, aquela imagem em que o homem ele tem o processo de santificação, passo a passo. Agora o nosso Deus, ele é imutável, ele é como os seus atributos, né? Ele não sofre variação. Nós estamos estudando uma lição sobre os atributos de Deus, né? Conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Nós estamos estudando desde a primeira lição, hoje estamos na 7ª lição. E nós hoje estamos em um dos atributos de Deus, que é a santificação. Então, o que é a santificação? Eu estou acompanhando aqui para os irmãos, mostrando aí no quadro. A justificação é a obra que Deus faz por nós, como pecadores. Então, quando você chega, arrependido, confessa ao Senhor os seus pecados, você passa pelo processo de justificação, que Deus nos justifica através de Jesus Cristo. E aí a santificação, como eu disse, que é aquele passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês a imagem. A santificação diz respeito ao que Deus faz em nós. Aleluia! O que Deus faz? Se a sua vida não tem sede de mudança, se você gosta de viver misturado com o mundo, se você sente prazer em coisas que não agradam a Deus, em coisas que o mundo faz, então você precisa orar a Deus, porque você não está justificado. E também você não está recebendo de Deus aí essa transformação que Deus faz em nós, que é a santificação, que diz a respeito de que Deus faz em nós. Olha, está bem explícito aí, e você trabalhe, interaja com sua sala de aula. 2 e 2, a santidade de Deus não pode ser violada, confundida, nem questionada. Deus nunca foi visto, nem surpreendido por ninguém, em deslize moral ou ético de nenhuma espécie. Então Deus é santo. Quando fala santo, é preciso entender, tem crente que não sabe o que significa santo. Santo, o santo, ele é afastado do mundo, ele não xinga. Não xinga. E se escorregar porque vive num mundo contaminado aí falar um palavrão, recorre-se a Deus. Meu Deus, pequei, meu Deus. Tenha misericórdia. Nosso Deus está pronto a nos perdoar. Então nenhuma das criações de Deus, inclusive os anjos e os homens, poderia questionar a sua santidade. Quer dizer, ninguém. É impossível compreender plenamente a santidade de Deus. Você vai procurar, não vai conseguir. É como eu disse, certo? Eu falei sobre os atos comunicáveis de Deus e os incomunicáveis. Eu venho sempre batendo nessa tecla para que o professor não perda a linha que nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Então, nem os anjos conseguem entender plenamente a santidade de Deus. Então, a santidade de Deus é a regra em todas as suas ações. Você quer ser abençoado? Passa pelo caminho da santidade. Você quer receber uma bênção? Passa pelo caminho da santidade. Que Deus está, como eu disse ali, você está como um óleo, está sempre mais próximo de Deus. O 2 e 3 diz assim: a santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação. O Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento diz o seguinte: o homem foi criado à imagem de Deus e é capaz de refletir a semelhança divina. Que nós parecemos com Deus, nós temos semelhança, quer dizer, algo nosso é semelhante. Nós não somos Deus, mas nós temos algo que é semelhante a Deus. A nossa ação precisa estar de acordo com a santidade de Deus. Então é assim como Deus se revela, como Deus é eticamente santo. Ele chama os homens a uma santidade que lembra a própria santidade dele. Então, ele quer nos justificar. Eu estou falando o tempo todo, mostrando aí para vocês as imagens, para que vocês possam entender melhor sobre
Santificação passa por justificação. Então o que é a justificação? Ela trata do quê? Trata da culpa do pecado. Veja bem, você está acorrentado. A santificação se preocupa com a libertação do poder do pecado. Então, a justificação, você está aqui numa corda, tentando ter mais força, né? Para poder vencer. Eu digo aqui na maneira de você se justificar diante de Deus, Deus se tornar justo, né? Tirar a culpa do pecado. Tem pessoas que elas erram. Deus é misericordioso, elas se arrependem. Elas choram na igreja, mas ela carrega toda a vida essa culpa do pecado. Professores, professoras, se alguém passou por isso, sabe o que é isso. Eu falo sem me inserir pessoas. Professores, professoras, nosso Deus diz assim, nosso Deus é longânimo, quando existe realmente arrependimento de coração, Ele perdoa. Filhos, não pequem, mas se pecar tem um advogado. Veja bem, se andarmos na luz, como Deus é santo e está na luz, nós temos comunhão, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Levanta a cabeça, você que errou e agora está na igreja, está na comunhão, mas não conseguiu levantar a cabeça. Se alguém disser que você tem que andar de cabeça baixa, que você não pode isso, não pode aquilo, olhe para cima e saiba que Deus passou uma borracha no teu erro, pelo teu arrependimento. Ele justificou você da culpa do pecado e agora exige de você a santificação. É isso que nós precisamos entender, nós precisamos transmitir isso. Nós estamos na cadeira de Moisés, não podemos. Moisés nem tinha cadeira lá no deserto. Mas Jesus diz, na cadeira de Moisés está os fariseus e os escribas. Nós só sabemos apontar, deixa disso. Se você não deixar disso, meu querido irmão, de apontar fulano, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Você conhece o interior daquela pessoa que está na igreja, você conhece o interior daquela pessoa que caiu, mas levantou. E você está apontando o dedo. Queridos professores e professoras, muitas pessoas estão na igreja. E outros que erraram, voltaram arrependidos. E muitas pessoas vão perder a salvação por causa daquela pessoa que ela não consegue perdoar. Deus perdoa, mas ela não perdoa. Meus queridos, perdoai uns aos outros, assim como eu vos perdoei. Parece que nós lemos a Bíblia e não entendemos isso o tempo todo. Parece que nós queremos nos justificar que nós temos razão de ter raiva de fulano, de ter raiva de ciclano, de não cumprimentar o irmão fulano e a irmã ciclana. Temos razões por isso. E aí nós dizemos que temos razão e Deus diz, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Você está ficando debaixo das trevas, debaixo da escuridão, e você não pode ser atendido por Deus, porque para você ser santo, você precisa perdoar aqueles que te perseguem, aqueles que te fizeram mal. Se você não consegue perdoar, vá para o joelho, vá para o quarto de oração e diga, Deus, me ensina a ter um coração quebrantado. Pois o maior perdão recebemos nós estávamos condenados ao inferno, condenados à eternidade sem Deus. Ele enviou Jesus sem pecado e ali morreu por nós. Entenda isso, queridos internautas, entenda isso, queridos professores e professoras, que vai passar essa lição adiante. Se você não consegue perdoar, você não pode ser professor, nem professor de escola dominical. Se você não consegue perdoar, você não pode ser um ministro da palavra de Deus, porque você está trabalhando e fazendo a obra do diabo, que o diabo que é acusador, e você não pode ser acusador. Então a santificação, meus queridos, se preocupa com a libertação do poder do pecado. Pare de atirar pedra naquele irmão que errou. Ele é humilhado, eu sei disso, eu sei como funciona isso. Eu falo que eu sei como funciona.
ele é discriminado na igreja, ele caiu, ele tinha tudo. Mas agora, como eu disse numa lição passada aí, ele é discriminado, ele não pode isso, não pode aquilo. Pode tomar Santa Ceia, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E você está na cadeira de Moisés, apontando o dedo. Então a santificação, ela se preocupa com a libertação do poder do pecado. Continue se libertando. Então, meus queridos, que vai para a santificação são pessoas que nasceram de novo e agora são filhos de Deus por adoção. Eles são chamados a um viver em santificação contínuo e progressivo em Cristo. Cada dia melhorando no Senhor. Nós temos um hino que diz assim, meus queridos. 3, vou correr um pouquinho aqui que meu tempo estourou uma barbaridade. Santidade revelada na palavra de Deus. Somente pela revelação de Deus, em sua palavra e ação do Espírito Santo, é possível conhecer um pouco da santidade de Deus. Então, meus queridos, somente pela revelação. Isaías diz: levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e diante dos meus olhos, cessai de fazer, não cessai de fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai os oprimidos. Meus queridos, oh meu Deus, as pessoas que se inculcaram que está fazendo certo, os oprimidos, aqueles que estão com problema, eles passam como um trator por cima. É preciso ajudar, e uma outra ajudou. Aprenda a inserir. Tem pessoas que dizem: olha, se fulano não for escolhido da igreja, eu não vou mais lá. Você não vai, você tem que ir para a igreja, mas você não vai, porque você não sabe perdoar, e você não tem comunhão com Deus. Quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus não pode morar no céu. Pode pregar o evangelho aqui? Pode. Quem não é contra nós é por nós. Pode fazer maravilha aqui? Pode expulsar demônio? Pode curar enfermo? Pode. Porque Deus diz: eis que vos dou poder. Mas não pode morar no céu, porque não tem comunhão, pois quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Então, meus queridos, o 3:1 diz assim: a santidade de Deus não faz amar pecador, mas aborrece o pecado. Eu não concordo com o procedimento do irmão. Aleluia, glória a Deus. Entenda, meus irmãos. Abre o teu coração para servir a Deus com retidão. Eu não consigo, eu choro para aquele irmão deixar essa vida. Quer dizer, nós temos a semelhança de Deus. A santidade de Deus o faz. É amar o pecador, mas aborrecer o pecado. E nós fazemos isso, nós amamos o pecador, mas nós queremos que ele aborreça o pecado. Pois a santidade de Deus requer a separação do homem do pecado, enquanto a justiça de Deus justifica ou condena de acordo com a sua sabedoria. Meus queridos que trabalhamos, coloquei aí rapidinho aí, essa senhora varrendo a frente da sua casa. Santificação é isso. Não deixa a sujeira entrar na sua vida, não deixa o pecado entrar na sua vida, não deixa ser contaminado pelas imundícias que estão lá fora. Mesmo que a sujeira venha e rodeie a casa, essa senhora varre e tira toda a sujeira, para que ela não entre na sua casa. Então, talvez muitos passem por ela, nem notam o trabalho que ela está fazendo. Mas Deus requer santidade. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo diz: olha, nós estamos rodeados aí, é uma nuvem de testemunha. Os crentes testemunham contra nós. Vê a nossa vida. Os que não são crentes, vê a nossa vida. Vê como estamos procedendo. Ministros, liderança, crentes, jovens, adultos. Vê a nossa vida. Então, estão como nuvem de testemunha. Olhando para nós, o que nós precisamos? Deixar todo embaraço. Deixar o pecado que de perto nos arrodeia. Todos nós temos tendência ao pecado. Não fica querendo achar que você é o santarrão, é o homem que está livre.
Você está sujeito ao pecado porque ele está perto. Entenda, o pecado está perto. É a santificação que afasta-nos do pecado. Então, meus queridos, nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então, a santificação, meus queridos, ela é o processo em que, então, inicia pela qual o pecador é gradualmente transformado na imagem de Cristo. É uma posição, meus queridos, que garante uma contínua vitória sobre o poder do pecado. Ele está perto de nós, o pecado, mas nós o vencemos pelo poder da santificação e da aproximação de Deus em nossas vidas. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Porque pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Assim nela, a obediência de um, muitos serão feitos justos. Aceita esse Jesus. O 3.2 diz assim: a santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. A nossa santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. Quantas pessoas você diz, aquele não era fulano. E a vida dele hoje, olha a maneira que ele se comporta. Meus queridos, a santidade de Deus existe que se relaciona. Quem que relaciona com ele é preciso ser santo. A santidade de Deus deve alcançar a nossa vida, a criação de Deus. Então nós precisamos aceitar a disciplina. Pois quem não aceita ser corrigido, não pode ser restaurado. E nem gozar da santidade de Deus. E aí a Bíblia alerta: não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal. Então a disciplina serve para a restauração e não para a destruição. Como você está ministrando a palavra de Deus para aqueles que erraram, para aqueles que estão sem Deus? Como você está disciplinando para restaurar, ou você está excluindo? Exclui aquele que vem chorando, dizendo: eu errei, por ter misericórdia, eu errei. Não, mas o estatuto da igreja fala que você tem que ser excluído. Porque esse irmão não seja observado. Porque não coloca esse irmão mais próximo, num banco mais próximo. E procura restaurar. É isso que Jesus fez. O homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. O homem só é alcançado pela santidade de Deus quando ele tem uma conversão genuína. E essa conversão genuína passa por um período também de aprendizado. É preciso ter exemplo, é preciso ter pessoas que ajudam. 3.3, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No Evangelho de João, no capítulo 17, verso 17, podemos ver e apreciar essa linda mensagem, oração feita por Jesus pelos seus discípulos. Então, meus queridos, novamente eu trago um quadro para que você, professor, você, professora, que pega a minha aula como base para ensinar a sua classe, possa entender. Veja aí, na justificação, Deus nos coloca em ordem com Ele mesmo. Veja que bonito. Na santificação, Ele nos mantém diante dEle. Justificado e santificado é como as apresentações, as dinâmicas que eu aqui apresentei para vocês. Então, a santificação é a vontade de Deus para os seus filhos. Concluindo, a santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ao pecado, pois cheira mal às suas narinas. Você quer ter um cheiro mal na presença de Deus? Viva pecando. Mas você quer estar próximo de Deus? Você quer estar na santificação e se manter diante de Deus, justificado e santificado? Então, aborreça o pecado. Quero vocês comigo aqui no meu canal. E vou ficar muito feliz na próxima aula se eu puder contemplar tantos comentários como teve nesta lição. Grande abraço, Deus abençoe e que você não se misture com a sujeira. Seja transparente e não falte olhos sobre a sua vida para estar mais próximo de Deus. Até a próxima Escola Dominical Virtual. Na paz do Senhor. Amém.